Oi, pessoal. Sobre o processo de independência, essa é a parte 3, onde vamos falar sobre uma nova nação que surge. Bom, então vamos lá. Nesse período, então, histórico que a gente está vivendo, essas duas primeiras décadas aí do século XIX, a gente tem um processo de construção de uma nova nação, que é o Brasil. Isso é muito interessante a gente perceber, porque, como a gente sabe, existe um debate muito intenso hoje sobre o significado da independência do Brasil. E durante muito tempo, a nossa independência foi vista de maneira pejorativa, como um movimento que não teve um significado de ruptura ou de mudanças, de muitas transformações. Obviamente, não quero dizer aqui que a nossa independência foi um amplo processo de mudanças, de transformações, como foi, por exemplo, o processo revolucionário da independência dos Estados Unidos. Não. São processos bem diferentes, mas é interessante que a gente observe quais são os processos de transformação que vão culminar na nossa independência aqui do Brasil e como que isso vai ser decisivo, que nação está surgindo nesse processo. Bom, a gente sabe que Dom Pedro I decide ficar e a pressão das elites políticas locais, mediante todos os riscos que o nosso processo político e econômico ocorria, começa a se acentuar. De certa forma, traduzindo, Dom Pedro I, então, começa a ser pressionado pela elite política brasileira, tanto pelos moderados quanto pelos radicais. Obviamente, essa pressão vai se dar de forma diferente, ambos os lados, mas é interessante a gente pensar que esse processo de pressão, ele se acentua e se torna constante. Então, Dom Pedro I começa a ter que tomar uma decisão. Ele sabe que alguns riscos estão colocados. Vamos imaginar então o seguinte: Dom Pedro I então decide atender o chamado do seu pai, inclusive proporcionar neste momento o retorno do Brasil à sua condição de colônia. Vamos tentar imaginar então como que a elite local iria reagir. Pois a gente sabe que a elite vem já desde o final do século XVIII, galgando aí uma nova posição com a vinda de Dom João VI. A elite portuguesa brasileira assumiu um outro patamar econômico e político, portanto, nos parece nesse momento que seria quase que irreversível esse processo que o Brasil estava vivendo. Então é muito difícil, inclusive para Dom Pedro I naquele momento, imaginar como que seria a reversão desse projeto. Então é interessante a gente observar os dilemas que estão colocados por nossos atores históricos nesse momento. Dom Pedro I, então, precisa tomar uma decisão que fazia mediante essas pessoas. Voltar para Portugal poderia significar um processo ainda mais traumático, porque a gente sabe que vários países da Europa, inclusive aqui no continente americano, as elites políticas se levantaram brutalmente contra suas metrópoles. Nos Estados Unidos, como já dissemos, o processo de independência se constituiu através de uma guerra. Foi um processo revolucionário, isso tem um significado histórico muito interessante. Obviamente que Dom Pedro I, ele não queria de forma alguma correr esse risco. Inclusive, ele passa a enxergar nessa possibilidade de independência do Brasil um campo de poder que vai se abrindo. Para os moderados do Partido Brasileiro, isso inclusive tem um significado muito interessante, porque construir um processo de independência do Brasil em que você mantém como chefe da nação um português, parecia para o partido português, para os moderados, algo interessante, ou seja, você evitaria uma ruptura violenta da ordem institucional que estava ali construída e, ao mesmo tempo, garantiria a permanência de um laço. É interessante a gente sempre lembrar que o medo que essas elites portuguesas tinham de uma ruptura, de uma política institucional mais grave, a gente pode perceber que eles tinham medo de entrar numa via haitiana. Por quê? Quem promoveu a independência do Haiti? Os próprios escravos, que não apenas promoveram a independência, como acabaram com a escravidão. Então, isso tem um significado histórico muito interessante. Isso era algo que fazia com que boa parte dos membros da elite política brasileira se assustasse. Então, é interessante a gente pensar nisso, os riscos que estavam colocados com a possibilidade do fim da escravidão. Então, Pedro I, em um grande acordo com as elites políticas brasileiras, resolve, portanto,
para garantir a sua permanência no poder e ao mesmo tempo evitar uma ruptura maior, ele vai ceder a essas pressões das elites políticas e vai proclamar a independência do Brasil. A gente sabe que esse gesto da proclamação da independência em si, aquele grito, o famoso grito do Ipiranga, ele tem apenas um caráter mais simbólico do que efetivamente um caráter político em si. Todo o processo de construção da independência já tinha sido feito por meio dos acordos, das conversas e das pressões que as elites políticas estavam colocadas. Então, de alguma forma, Dom Pedro I resolve o problema muito significativo, que é evitar uma ruptura política e econômica mais forte. E aí a proclamação da independência e, posteriormente, a convocação, então, de uma Assembleia Nacional Constituinte. Então, se nós estamos aqui proclamando essa nação independente, nós precisamos dar efetivamente ela um caráter de nação. E para isso, logo em 1823, alguns meses depois do 7 de setembro, a Constituinte, então, é convocada, ou seja, um espaço para a construção da primeira Constituição brasileira. A gente sabe que, historicamente, isso foi um processo muito controverso, porque iniciaram-se uma série de disputas em torno da Constituição. Como a gente já conversou anteriormente, essa Constituição ela vem num ambiente em que os debates e discussões sobre constitucionalismo, as ideias liberais eram muito fortes. Então, Dom Pedro I, ele se vê mais uma vez nesse processo, no mato sem cachorro, vamos dizer assim, porque, de um lado, ele tem um poder radical sendo consolidado, a Constituição para oferecer mudanças significativas na estrutura política, social e econômica. Por outro lado, os moderados tentando puxar essa Constituição para uma estrutura um pouco mais conservadora. Então, Dom Pedro I, para resolver o problema da Constituinte, como ele percebe que há um risco iminente dessa Constituição, dessa primeira Constituição brasileira, degringolar dentro dos interesses políticos dele, ele resolve, então, dissolver a Constituinte, usando, inclusive, a força do Exército. Com a dissolução da Constituinte, então, a gente tem a outorgação de um documento. Quem estava ajudando a elaborar esse documento? Um deles, José Bonifácio, um dos moderados, aí mais uma vez presente. E embora essa Constituição outorgada tenha muitos traços dos moderados, né, o dedo conservador ali, ela de alguma forma vai trazer alguns avanços que são significativos que a gente precisa falar. A instituição do poder legislativo, executivo, judiciário e a instauração de um quarto poder nesse momento, que era o poder moderador, que era atribuído ao imperador, que é algo muito típico do Brasil, interessante a gente pensar, ou seja, esse poder moderador ele nasce justamente para garantir que o imperador tenha a capacidade e o poder político de impedir que qualquer tipo de instabilidade aqui. Mas nós temos, então, a primeira tentativa de reconhecer alguns dos indivíduos como cidadãos, de tentar pensar alguns direitos políticos, alguns direitos sociais. Obviamente, essa Constituição é feita para garantir aquilo que era mais importante para a elite política no Brasil, que era a sua liberdade econômica, dentro dos moldes daquele momento, a mão de obra escrava e a propriedade da terra. Esses são 3 elementos que são fundamentais para a gente poder entender, portanto, como vai se dar, então, esse Brasil Império. Mas, sempre lembrando que nós temos um processo que ele é dúbio. Ou seja, ao mesmo tempo que a Constituição ela é formada justamente para garantir que as coisas fiquem como estão, ela também vai ajudar a sociedade brasileira naquele momento a se pensar no ponto de vista da construção de um governo representativo e um sistema político que estava, de alguma forma, tentando ajudar na construção e no vislumbramento de uma nova nação que surgia. Ou seja, é um processo contínuo e que já vinha acontecendo. Como falei, a questão do grito da independência, por exemplo, ele foi mais um ato simbólico, né, colocado na história do que é propriamente dito daquela forma. Nas margens do Rio Ipiranga, Dom Pedro tendo gritado independência ou morte. Há várias controvérsias quanto a isso, inclusive muitos aí teóricos que dizem que, na verdade, Dom Pedro estava em um determinado evento, num certo dia, e tinha comido feijoada, então ele estava passando mal. Claro que isso são
teorias aí, algumas pesquisas, alguns estudos, e então não tinha nem como, ele estava pesado, estava se sentindo mal, não tinha como ele ter gritado aí a independência ou morte. Isso é mais simbólico, colocado de uma forma para ficar, vamos dizer assim, entre aspas, mais bonito na história. Mas, na verdade, o processo de independência não ocorreu da noite para o dia. Como dito, é um processo constante, processo que estava em evolução, estava em transformação ao longo do tempo, e com isso não foi então dessa forma, da noite para o dia, independência ou morte, né? Na verdade, a independência ela veio ocorrendo por meio desses contratos e esses processos que estavam ocorrendo. Ok? Obrigado por assistir e até a próxima aula.